Boa noite a todas, todes e todos. A edição online do Fotógrafos em Ouro Preto 2021 só foi possível graças à Lei Aldir Blanc, que permite apoio às trabalhadoras e trabalhadores da área da cultura nesse momento tão difícil. Por isso, viva a Lei Aldir Blanc. E viva as deputadas Jandira Fegali e Benedita da Silva, autoras dessa lei. No momento em que esse vídeo está sendo gravado, nos encontramos no pior momento da pandemia no Brasil. E é muito importante dizer aqui que não compactuamos com a forma com que a pandemia foi e está sendo conduzida pelo governo atual. Por isso, se você puder, fique em casa. Se você não puder ficar em casa, use máscara, lave as mãos e pratique o distanciamento social sempre que possível. E seguimos, parafraseando Ailton Krenak, tentando entender como podemos adiar o fim do mundo. Temos hoje o grande prazer em conversar e fazer esse papo com foto com a coletiva Mamana, uma coletiva composta por fotógrafas de várias regiões do Brasil, voltada para áreas de fotografia de rua, fotojornalismo e documental, tendo como propósito fortalecer a rede de fotógrafas, divulgar o trabalho de mulheres e incentivá-las para que estejam com maior frequência e quantidade nas ruas fotografando. Temos aqui Babi Ferreira, Isis Medeiros, Jaqueline Lisboa, Janine Moraes e Nayara Jenkins. É um grande prazer ter vocês aqui, é uma honra. E o que a gente quer aqui é conhecer vocês, saber de vocês e do trabalho e de tudo que vocês têm feito. Não, então vamos lá, vou me apresentar rapidamente, porque eu acho que é mais importante a gente apresentar a coletiva depois, né? Mas eu sou a Babi, Bárbara, enfim, como preferirem. Eu moro em Belo Horizonte, eu sou fotógrafa, mas também trabalho muito com cinema e com audiovisual. Eu sou uma integrante recente da Mamana, né? Eu, a Isis e a Nayara, a gente chegou no ano passado, mas já conhecia a coletiva, já colaborava com a coletiva, e muito assim também de acreditar na proposta que a coletiva trazia, né? Assim, sou uma mulher feminista, essa questão para mim sempre foi muito importante. Então, encontrar o trabalho das meninas, conhecer a coletiva, poder encontrar um espaço de partilha, de troca, foi uma coisa muito importante na minha trajetória, assim, principalmente porque eu venho do cinema para depois começar a fotografar mais, e esse trânsito, às vezes não, para mim, né, foi um trânsito um pouco complicado, né, de pensar, não, será que eu fotografo mesmo? Onde eu me encaixo ali? E a coletiva foi muito importante nesse meu processo, né? Então, hoje estou aí fotografando e filmando e está tudo bem. E sou uma das mulheres que está em Minas Gerais, aqui dentro da coletiva. Obrigada por estar aqui e pela oportunidade de poder falar do nosso trabalho. Maravilha. Isis? Bom, eu também estou em Minas Gerais, sou do interior de Minas, mas há uns 13 anos, né, morando em Belo Horizonte, e eu conheci também a coletiva nessa intenção que eu tinha de conhecer mais o trabalho de mulheres fotógrafas. Eu me via muito sozinha, né, nesse ambiente do fotojornalismo, sempre documentando as ruas, sempre mostrando ali o que estava acontecendo na política brasileira, mas eu me via muito sozinha, né, em Belo Horizonte, nas ruas. E aí eu comecei essa busca em 2015,
de procurar mulheres na fotografia, mulheres que tinham, né, interesse e documentações afins com a minha, né, com essa preocupação social e política, e foi quando eu comecei a ver a primeira movimentação, assim, da coletiva, né, que ainda não era a Mamana, mas que já estava se movimentando para ser algo coletivo, né, para ser algo com mais participação. E foi quando eu comecei a me interessar mais por isso, fui atrás e me envolvendo, e como a Fernanda disse, né, a gente conversando antes, que era a minha referência acessível, era onde eu conseguia ver ali referências que poderiam estar próximas, que eu poderia trocar, que eu poderia aprender juntos, né, conhecer sobre essa trajetória que hoje eu caminho. E ano passado eu tive a honra e a felicidade de ser convidada para fazer parte, e estou aqui, estamos construindo, estamos aprendendo o caminho, né, e errando e aprendendo, e trazendo mais mulheres com a gente também. E estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, de receber esse convite. Acho muito importante o que a gente vai dizer aqui hoje, né, para o festival, para trazer essa realidade também da fotografia que a gente vem defendendo. Gente, muito obrigada pelo convite. Ótima oportunidade, assim, de estarmos juntas e poder falar um pouco da gente, né, do nosso trabalho. Sou Jaqueline Lisboa, moro em Brasília, sou de Brasília. Minha formação é em História. E por muito tempo, né, eu trabalhei num acervo de um jornal, que até onde eu conheci o trabalho da Janine. Janine já era fotógrafa e eu era historiadora no acervo. E meu caminho na fotografia começa mais em retratos, ensaios, mas a partir do momento que eu me interessei em ter uma fotografia que refletisse mais o meu engajamento com questões políticas, sociais, eu me aproximo da Mamana, né? Eu já tinha conhecido a Mel Coelho por conta de uma amiga em comum em Brasília, e então eu vi a Mamana nascendo, assim, o dia que ela criou a página no Facebook, começou a postar o trabalho dela e das outras, né, meninas que formaram a Mamana com ela, que foi a Renata Armelin e a Gabriela Biló, e de ver esse trabalho que elas vinham fazendo na rua e de movimentação política mesmo, eu fui me interessando e a partir disso comecei a colaborar também. E tomei gosto por produzir esse tipo de trabalho e me senti muito incentivada mesmo pela dinâmica, né, de ter meu trabalho visto, reconhecido e publicado ali naquele meio. Senti que eu tive um espaço, né, uma troca mesmo. Então, quando a gente se sente muito solitária, né, nesse caminho, de estar na rua, de estar atuando em áreas que você vê muitos homens publicando, sendo reconhecidos, e você não sente, né, que tem espaço ali, foi incrível, assim, ter encontrado esse caminho. Eu sempre falo que a minha fotografia mudou a partir do encontro com a Mamana, né, porque me fez perceber que eu podia atuar em outras áreas e, enfim, não ficar restrito ao que geralmente as mulheres, né, até pouco tempo, eu acho, atrás, e ainda tem, né, essa dificuldade. Somos muito menos nas redações dos jornais e tudo. Mas, enfim, diante de tudo isso, eu acabei indo mesmo para o fotojornalismo e até trabalhei depois em outro veículo, no Metrópolis, como fotojornalista mesmo. Então, acabou que, assim, a minha trajetória de ter feito o curso de História, de ter trabalhado no acervo de jornal, acabei que eu virei fotojornalista, né? E aí, hoje eu ainda estou aí investigando outras possibilidades, porque junto com a Mamana
também estou querendo, aí a gente está desenvolvendo um trabalho com uma pegada mais documental também. Então, sempre aprendendo, sempre trocando com esse universo de mulheres que a gente tem a possibilidade de conviver, né, por conta dessa coletiva, dessa trajetória. Incrível. Janine? Eu sou Janine, eu sou nascida no interior de Goiás, mas me mudo para Brasília com 14 anos. E aí estudei jornalismo, e na faculdade de jornalismo eu aprendi a fotografar, e aí foi uma chavinha que virou, assim, eu já comecei a me dedicar bastante, comecei a trabalhar como fotojornalista com 17 anos. E carregando, assim, eu acho que um pensamento sobre o que era um fotojornalista, uma fotojornalista, né? Bem senso comum, bem romantizado, bem ingênuo. E aí, ao longo desse percurso, assim, acho que quando eu consigo superar uma fase de técnica e começo a ir mais fundo nas discussões sobre o que eu estava construindo, sobre o que as fotos diziam, eu começo a ficar bem inquieta, assim, eu começo a trabalhar sofrendo. Demorei um tempo para perceber isso dentro da rotina do fotojornalismo. E aí, essa inquietude tem a ver... Aí, nessa inquietude, eu começo a procurar outras mulheres. Eu percebo que tem a Biló fotografando em São Paulo, num jornal, num contexto parecido com o meu. Nessa época, eu trabalhava no Correio Brasiliense. E aí, resolvo escrever. E aí, é aquela conversa, né, de quem quer trocar uma ideia de como, às vezes, pode ser insuportável estar num jornal, como, às vezes, é muito difícil. Você é a única mulher, então você ouve quando rebate, você é meio voto vencido no que você ouve, isso em relação a várias coisas, desde de piadas muito machistas até as pautas que te colocam para fazer. E aí, dessa conversa, eu descobri que Mamana estava se articulando. Nessa época, apesar de eu e a Jaque coexistirmos no mesmo trabalho, ela também trabalhava no arquivo do Correio, a gente não tinha muito contato, a gente se conhecia de vista, né, Jaque? E aí a Biló falou que estava se juntando com a Mel e com a Rê para criar o Mamana, e a minha chegada tem a ver com esse contato, meio por acaso mesmo, de tipo, me conta como que é a sua rotina aí, vamos trocar, estou muito feliz de saber que tem uma outra mulher fotografando em jornal. E a conversa desembolou, e aí a Mamana nasce em fevereiro de 2016, eu acho que lá para agosto eu entro, mas acho que depois a gente pode falar mais sobre isso, assim, de qual que é esse caminho, né, da coletiva que ela foi se transformando ao longo desse período. Mas é basicamente isso. Nayara, por favor. Tá muda, Nayara. Você tá muda, gata. Estava testando vocês. Era isso. Era Libras. Mentira. Então, eu antes de me apresentar, eu sempre falo alguns pontos, assim, o fato de eu ser uma mulher negra de pele clara, não moro mais em Ananindeua, mas sou nascida e criada lá, sou formada em artes visuais. Até então eu sou uma mulher lésbica, né? E eu encontro a fotografia no meu terceiro ano de colégio, quando eu precisava fazer vestibular. E acabou que eu me apaixonei pelo curso de artes visuais. E dentro do curso eu pude aperfeiçoar um pouco da fotografia. E também, na época que eu fazia o curso, eu odiava a educação. Hoje em dia, eu sempre digo também que eu sou professora. Então, desde que eu conheci algumas referências, eu passei a acreditar que a fotografia ela poderia sim ser instrumento de mudança educacional, reparação histórica, enfim, de cura mesmo. Então, eu venho fazendo esse caminho, assim. A maior parte das minhas referências sempre foram homens brancos, e passei a repensar isso quando eu cheguei no Rio, que eu me mudei para lá. Então, entram várias questões nesse meu processo, no total de 12 anos, e passou um tempo fotografando, eu passei a questionar algumas coisas, e como a gente passava a ser visto quando fazia uma matéria sobre a gente. E eu falo isso enquanto alguém que nasceu, foi criada no norte, em Belém.
Então, eu passei a sentir a necessidade de me enxergar, de alguma maneira, nas fotos desses outros fotógrafos que chegavam aqui e faziam essa documentação. E que depois eu passei a questionar, de que não eram cuidadosas, né? E eu acho que também a gente vai falar muito sobre isso no decorrer da live, mas basicamente é isso. Tenho 30 anos e estou na luta aqui, questionando, problematizando o método. E com as minhas amigas, o que é melhor, assim, fortalecendo. Maravilha. Eu acho que a gente pode começar, então, a conhecer melhor a coletiva, né? E vocês fiquem à vontade para expor o que vocês achem mais importante, o que é mais importante, essa trajetória da Mamana, né, que passa pelo ativismo, por discussões de gênero, de raça e, enfim, fiquem à vontade. A Mamana surge a partir do encontro da Mel e da Rê, que estavam fazendo coberturas em São Paulo, da ocupação das escolas. Elas não se conheciam, perceberam que estavam fazendo as mesmas coberturas e acharam que se juntar podia ser uma estratégia legal, de estarem mais em segurança, de conseguir repercutir o trabalho. E aí começaram a se mobilizar entre mulheres. A Biló chega depois. E elas criam basicamente a página no Facebook, né? Eu acho que é onde começa a movimentação. Por um tempo, as integrantes publicam, e muito pouco tempo depois elas percebem que elas podem publicar das outras mulheres que estão se juntando. Porque está uma onda de protestos, né, em 2016, e Mamana pegou esse embalo de fazer muitas coberturas colaborativas. Então, às vezes a gente pedia outras mulheres que enviassem material. Eu chego logo depois nesse embalo, e aí eu tô na época eu estava em Brasília, hoje eu moro em Belo Horizonte, mas estou recém-mudada. Aí eu estava em Brasília, e a gente pensa que é legal ter mais uma pessoa em Brasília, que é bom ter interlocução. Aí a gente chama a Jaque, que já estava colaborando nesse movimento de incluir outras mulheres na página, estava colaborando muito, inclusive, né, Jaque? Ficava mandando material toda hora. Me nota, gente. E foi bem legal esse momento, né? Porque aí o que acontece? Quando vão surgindo novas fotógrafas, né, nos posts, outras mulheres começam a notar isso, e também já começa a chegar muita foto, assim, espontaneamente. Então, nesse movimento de muitas manifestações contra o golpe que estava se instalando no Brasil, né? A gente chegou a, assim, porque muitos atos eram nacionais, né? Tinha dia que tinha o mesmo ato contra uma PEC, né? PEC do teto de gastos, assim, já depois, né, do Temer, que tinha em várias capitais. Então, a gente recebia material, assim, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Brasília, né? Então, começou a virar um trabalho coletivo, assim, no sentido de muitas fotógrafas na rua, e a gente também dividia, né, esse trabalho de fazer a edição, assim, fazia junto, né? Sentava quem podia no dia, né? 3, 4, 5 das meninas, e aí a gente olhava para esse material e tentava, né, construir essa narrativa e também traduzir em palavras ali, né, o que estava sendo colocado. Renata Armelin sempre foi mais redatora, né? Foi uma das fundadoras aí da Mamana. Então, foi um período muito, assim, que a gente estava muito envolvida mesmo, de estar na rua sempre, era uma frequência grande, né, Janine? E acho que muitas linhas de trabalho, assim, tinha essa de que os trabalhos publicados eram majoritariamente de homens, e a gente queria mostrar que tinha mulheres produzindo, mas a gente também queria que mais mulheres estivessem na rua produzindo, então tinha esse incentivo e essa preocupação, inclusive, na edição, de incorporar tudo que a gente recebia de alguma maneira, de fazer com que, assim, de
se esforçar para entender como que aquilo colaborava para a construção de uma narrativa mais plural. E é isso, de mobilização e de mostrar, olha, tem ótimas fotos de mulheres sobre isso, é importante que a visão das mulheres seja vista sobre esses acontecimentos. Enfim, acho que foi uma escalada, né, na Mamana, de muitas coisas foram acontecendo ao mesmo tempo, porque aí as mulheres começaram a mandar de maneira sem que a gente fizesse uma convocatória. Nessa época tiveram discussões interessantes sobre se a gente assinava coletivamente, só como Mamana, ou se era importante a gente assinar individualmente. A gente chegou à conclusão de que, a partir do espaço que as mulheres têm, que era muito importante o nome de cada uma, mas entendendo também que assinar coletivamente era um jeito de... É uma ideia que até tem hoje, né, de... como que eu explico isso? De mostrar que o mais importante é o conteúdo da foto e não necessariamente a autoria. Por um momento a gente assinou coletivamente com essa justificativa, mas aí a gente volta atrás, entendendo que a gente precisa mesmo fortalecer mulheres, né, que é importante. E também é importante saber quem fez, para saber de que lugar fala. E a gente também... Desculpa. Pode falar. Mas também no sentido de que, assinando junto, a gente tem um peso, né? Não é uma falando, somos todas, sabe? Então, eu acho que isso também, quando a gente faz o manifesto, que a gente vai falar um pouco mais na frente, o peso de sermos todas nós falando, sei lá, e ampliando muitas vozes, assim, porque não foi algo que, sei lá, só a gente se identificasse. Eu acho que também é muito importante falar que, enquanto coletivo, a gente é um grupo de mulheres cis, ponto, e tem outras camadas que a gente precisa fortalecer, porém, a gente acredita que uma fotografia, para existir agora, ela não pode ser neutra, então a gente tem ideologias, assim, sabe? Nós conseguimos compreender direitos humanos, que é um mínimo, assim, sabe? Ética. Então, a gente é uma rede de amigas que, no início, eu procurei na tentativa de ter um afeto, de conseguir encontrar outros. Então, quando a gente vai percebendo isso, ok, já temos o afeto, a gente começa a sentir também uma inquietação constante. Isso existe ontem, numa reunião que a gente teve, para tentar sempre melhorar e saber de que maneira agora os assuntos são outros. Antes era o afeto, mas agora o que a gente precisa falar enquanto coletiva? E acho que também uma das coisas que a gente passa a fazer a partir de então é problematizar o método, assim, sabe? O jeito de se construir foto. E a gente passa a perceber que quando são as mulheres, né, pegando a câmera e deixando de ser alvo para escrever, né, sua história, para narrar sua história, enfim, ou narrar as outras histórias, compreendendo seu privilégio, existe uma urgência em fazer isso, saca? Eu acho que é isso, que eu sempre me estendo demais, mas estou ligada no tempo. Não, mas eu queria mesmo pontuar sobre isso que vocês estão contando, né, dessa coisa da editoria, né, coletiva, de pensar um processo, né, de fotógrafas que estavam em várias partes do Brasil e muitas até desconhecidas, assim, no sentido de não tinha uma proximidade pessoal, né, mas tinha uma proximidade ali do tema, de como que as mulheres estavam se posicionando nas ruas naquele momento. E acho que a Dilma ajudou a nos unir também nesse momento, porque acho que estava todo mundo ali em defesa mesmo da democracia, né, num pré-golpe, assim, e o que aconteceu foi que acho que muitas de nós queria se ver ali dentro, assim, quem estava fora, né, acho que as meninas já estavam ali dentro, mas nós que estávamos fora, a gente ficava assim, nossa, a minha vontade era que meu trabalho tivesse ali publicado também, sabe, que meu trabalho se juntasse e fizesse sentido junto com o trabalho de outras mulheres de outras partes do Brasil. Então era muito significativo a hora que uma foto sua estava ali publicada, sabe, pelo perfil da coletiva. E eu imagino que isso deve ter sido significativo para muitas mulheres. Hoje eu estou aqui, né, tenho o privilégio de falar daqui de dentro, mas para mim era muito importante esse lugar de representatividade, né, de sentir que outras mulheres falavam por mim, mas eu me sentia muito legitimada por ter meu trabalho ali publicado. E não um coletivo qualquer, mas um coletivo que estava olhando para fora, que não estava olhando só para as suas integrantes, né? Porque é mais fácil, né? Quando a gente se junta
por interesses em comum, mas que a gente quer publicar só sobre o nosso trabalho, sobre a nossa perspectiva. E eu acho que a Mamana nunca foi isso, assim, sempre foi um olhar voltado para dentro, né? Mas um olhar muito mais voltado para fora, assim, para entender quais eram as questões que estavam acontecendo naquele momento, o que era importante dizer, como, né, reunir trabalhos muito importantes, significativos e representar esse olhar, desse olhar dessas mulheres, né, da fotografia contemporânea no Brasil. Eu queria só tirar uma dúvida, que é nesse contexto dessa união de vocês, a partir de 2016, né, das ocupações das escolas secundárias e também do golpe, eu entendi que vocês juntaram muitas mulheres, muitas fotógrafas, né, vocês foram veículos de fotógrafas. O golpe está em curso. E vocês continuam tendo essas demandas e sendo essas referências, né, como eu disse aqui, pautáveis para as outras fotógrafas. Vocês sentem isso? Só contextualizando para quem não acompanhou esse período, é porque foi um período de assim, às vezes a gente tinha 3 postagens semanais, foi um período de muita cobertura, de muita atividade de hard news mesmo, né, das pessoas irem para a rua. Então, a gente trabalhou a todo vapor, assim, editando material, recebendo material, e acho que chegou um momento que a gente se viu um pouco exausta, porque as coisas foram se repetindo, né, e a gente precisava dar um próximo passo, porque essa demanda de hard news, ela é eterna, né, e a gente tinha muita vontade de construir um trabalho em que todas colaborassem, assim, um trabalho de fato coletivo, no sentido de que em todos os processos ele tivesse sido coletivo, no pensar, no executar, no editar, enfim, de dar um passo além dessas coberturas diárias que eram realizadas. Então, a gente desacelerou, a gente ainda faz isso, porque eu acho que tem acontecimentos que não dá para não falar, e a gente ainda fica muito bolada com como não vem as fotos das mulheres que ainda estão documentando no mesmo gás que a gente estava lá atrás, nessas documentações. Então, volta e meia a gente ainda faz, mas não é no ritmo que a gente fez de 2016 para 2017, definitivamente. Entendi. E a gente tem olhado para outros trabalhos que nesse período a gente não conseguia olhar, que são trabalhos mais documentais, de mais fôlego, mais aprofundados, que essas publicações também não existiam no princípio da Mamana, né? Eu estou pensando aqui, né, que enquanto a gente recebia esse material e estava na rua e se envolvia e construía essa narrativa, né, que era isso, eu acho que a Isis sente, né, a gente estava construindo uma narrativa a partir da nossa perspectiva ali de mulher, está documentando um golpe contra a primeira presidenta do Brasil, e a gente sempre olhou muito para as mulheres que estavam nesses atos, nessas manifestações, né? Eu sinto isso, assim, que o nosso olhar ele acabava indo para o que nos tocava. Mas, ao mesmo tempo, nesse período, também a gente descobriu o trabalho da Nay, né? E também publicamos um ensaio da Nayara, convidamos ela, a Valda também, né? Querida Valda. Então, assim, a gente tinha esse olhar de, tipo, procurar mulheres também. Inclusive, aqui. Oi? Eu falei que, inclusive, o primeiro lugar que me abriu espaço para onde ia falar foi na live da Mamana, assim, antes de eu ser uma Mamana. Então... você foi convidada, né? Foi. Mano, foi sucesso, assim. Eu assisti. Primeira vez que eu fui em São Paulo. Nossa, eu amei essa live. Eu também assisti. Ainda existe isso na internet. Sim, aí depois teve esse período de fazer lives, né? Aí convidaram Nayara, convidaram também a Tuane Fernandes, a Cris White, né? Então, assim, teve esse período, vamos fazer entrevistas com mulheres que são referências também. Mas é isso, apesar de a gente sempre ter muitas vontades, a gente também estava tentando se entender como um coletivo que produzir também, né? E aí a gente ficava nessa, né? Você olhava para os outros coletivos produzindo e falava qual é a nossa vocação, né? E a gente publicou nesse período, nessa primeira fase que a gente fala, mais de 60 mulheres. Então, a gente já conseguiu mostrar que a resposta de não tem mulher fotografando não colava.
Porque, assim, com braços, assim, com poucos braços, com espaço limitado, com tempo limitado, fazendo da maneira como a gente conseguia, a gente conseguiu publicar 60 mulheres. Enfim, a gente já tinha essa resposta para dar para as pessoas. Não é verdade que não existem mulheres fotografando. Teve um trabalho aí de E aí essa necessidade, né, de encontrar outras mulheres, ter referências mulheres, trocar com essas mulheres, porque aí também o que a gente estava falando sobre o afeto, né? Porque em cada encontro desse, umas trocas no Instagram, por e-mail, no Facebook, a gente acabava descobrindo, assim, né, que as dificuldades eram muito, assim, era comum, né, o que a gente sentia, tudo. Então, tudo isso, assim, de não se sentir sozinha, né, no processo, tanto para a gente quanto para essas mulheres que acabavam chegando na gente, eu acho que fortaleceu todo mundo, sabe? De se ver, assim, né, na experiência da outra. E são uma das que a gente fez, assim. Então, eu também, em algum momento, logo no início, fui colaboradora, porque quando eu fazia um ensaio, eu já marcava para elas me verem, assim. E aí existia... Elas iam repostando, assim. Então, eu, assim, foi aonde eu fui me encontrando na fotografia e fui tendo nelas a minha referência, assim. E entendendo que, porra, não é bem assim, não, sabe? Então, justamente porque a maior parte das minhas referências era aquilo que eu encontrava na academia, que são homens brancos, sabe? As correspondências, que foi um trabalho que a gente desenvolveu durante a pandemia. Como vocês podem ver, a gente tem vários bondes andando simultaneamente, né? São várias frentes de trabalho. Maravilha. E talvez, assim, só para contextualizar, assim, quando a gente fala, né, que isso apareceu na fala um pouquinho antes, né, que tinham as coberturas colaborativas, essa coisa da criação da rede, mas sempre houve, a Janine acho que disse isso, né, uma vontade de criar coisas coletivamente. Talvez esse fotolivro tenha sido a primeira experiência de conceber junto, elaborar junto, editar junto e colocar junto no mundo. Sharing space without a sound. This land is my land. From Ventura to Vancouver, I feel so close to you. Are you sure you love me too? Esse ensaio aí, nasceu com a ideia de ser um livro mesmo, porque como a gente fez o projeto para publicar como um livro. Era bem o início da pandemia e todo mundo dentro de casa, com medo, angustiada. Surgiu essa ideia de participar desse edital para produzir algo nesse período e a gente trocou correspondências em forma de foto. A gente sorteou sem que as outras soubessem quem seria a pessoa, né? E a gente respondia numa pasta, mandava uma provocação em outra pasta, então sempre a gente estava se correspondendo com duas fotógrafas ao mesmo tempo, sem saber. Claro que depois a gente acabou sabendo porque a gente meio que conhece o estilo de fotografia, né? Uma da outra. Mas a gente estava muito refletindo sobre o sentimento, né? Do que a gente estava vivendo e nós que estávamos sempre atuando muito na rua, acabamos produzindo muito dentro de casa ou de ambientes, né, que a gente um pouco restritos, assim. Então foi um trabalho foi o nosso primeiro trabalho coletivo e também de uma forma assim que foi um desafio para todo mundo, porque
de certa forma, foi um pouco mais intimista, né, do que o nosso estilo de trabalho. Eu só gosto sempre de comentar quando a gente fala desse projeto, que eu achei muito, muito legal, assim, o encontro da edição dele também, né? Quando a gente abriu as pastas pela primeira vez, assim, para juntar o material e pensar assim, porque foi um pouco no escuro, né? A ideia era que a gente se provocasse com fotos, mas a gente ainda precisava entender como conectar essas fotos depois, né? E eu acho que foi uma surpresa boa, né? A gente perceber que havia tanto diálogo e tanta conexão, assim, né? Mesmo num dispositivo que tinha por ideia trazer o acaso, né? Não foi uma edição difícil, porque a gente percebeu que as fotos elas tinham muita conexão, né? Tinham, claro que várias outras possibilidades de montar, mas assim, ver tudo na pasta pronto e ver como a gente estava conectada ali, acho que foi um negócio muito legal. Assim. Talvez uma das melhores partes assim, do processo. Acho que é um exercício bem didático, né, para mostrar como que o contágio acontece. Por mais que a gente não estivesse, uma fotógrafa só estava se correspondendo com outras duas. Mas esses cruzamentos que acontecem, acaba que é como se você estivesse falando com as 5, porque tem outra que está conversando, enfim. Por mais que o diálogo direto não aconteça, acontece indiretamente, porque tem alguém sendo provocado por outra pessoa que está respondendo, enfim. Eu acho que é um exemplo bem didático, como mesmo a gente não... Assim, a rede, mesmo que a gente não se encontre fisicamente, a rede possibilita esses encontros, porque a conversa anda, né? É incrível. E sem dúvida, tudo conversa. Lindamente. Incrível. E que bom que vocês falaram isso antes, mas não nem sugestionou, foi uma coisa bem orgânica mesmo. Muito lindo. Muito incrível, a gente ficou impressionada na hora da edição. E assim, as fotos, elas não estão na ordem, né, e nas conexões que foram feitas. A gente embaralhou tudo e viu o que estava, né, conversando. Foi um outro processo de conectar as ideias. Isso foi bem legal. Incrível. Talvez isso, inclusive, reforce essa coisa de que a Jan traz, né? De que não só as 3 mulheres que estavam conectadas se correspondendo, mas que isso foi afetando todo mundo de alguma forma. Porque na edição não é linear, não é uma foto tá do lado da outra necessariamente foi a correspondência, né? Então dá para ver que essa roda girou mesmo, assim, na hora que a gente vai Nossa, então foi conversaram mesmo, né? Sem tipo saber. assim, como a gente não estava fazendo o que a gente sempre faz, né? Assim, tipo, tá na rua, a gente se via produzindo dentro de casa, então a gente ficava assim, de quem é essa foto, assim, porque a gente não sabia onde cada uma estava, o compartimento, as coisas assim, então às vezes quando a gente via a foto, a gente ficava assim, meu Deus, ou não, essa daqui é a cara da Janine, não é, não sei, será essa daqui é mais pra Babi? E aí era muito engraçado descobrir de quem era e acabava que às vezes não era de ninguém que a gente tinha pensado, eu ficava, pode crer, mano. Que aí a gente começa dessas problematizações, na verdade essa partezinha tá trocada, mas já eram coisas que durante a gente está nessa documentação e também observando muito, né, como as coisas estavam sendo produzidas, inclusive questionando colegas de profissão. Então, a gente começa a perceber, assim, que para ouvirem a gente precisa estar em coletiva, a gente precisa também escrever, formalizar as coisas, porque não legitima as nossas falas se a gente tiver só, sei lá, nos nossos stories questionando, sendo que é um espaço que a gente está ali socializando, a gente está postando nosso trabalho, está postando um pouco da nossa vida, mas, enfim, às vezes colocam muito nossas problematizações como mimimi, como, enfim, coisas desnecessárias, e a gente acredita que tem que questionar essas coisas que estão sendo feitas, né? E aí a coletiva começa a pensar nesses workshops, a gente começa a receber esses convites para ministrar oficina, e aí também a gente começa a levar esse tipo de problematização para as pessoas que vão estar recebendo a oficina, sabe? Sim. Por um lado, né, Nai, levando assim, referências, são mulheres que estão aí e que as pessoas não conhecem, que têm trabalhos incríveis, que estão muito invisibilizadas no meio mesmo da fotografia, né? Então, a gente leva referências e a gente também começa a levar essas atitudes e comportamentos na fotografia que já são históricos, desde o... Né, tem
tem uma trajetória aí, que são muito normalizados, mas que a gente pensa que tem que existir um outro tipo de respeito e relação, né, com quem a gente fotografa. Mas E eu aí são queria que a várias Nayara questões. falasse mais também. Talvez essas questões se desdobrem de um mito, né? Que a gente acredita, sei lá, eu acho que já devia estar superado em alguns lugares da academia ele já está, mas o jornalismo insiste nele, que é o da imparcialidade, né? De não se posicionar politicamente. Eu acho que a partir disso a gente desdobra várias questões que estão pontuadas aí, de que a fotografia é uma decisão política, é um posicionamento político, é uma escolha, e isso precisa. É um de privilégio, né? Também. Sim, também. Por que as mulheres são menos no mercado? Por que tem menos negros? Por que quase não tem, né, assim, fotógrafos indígenas? Qual é o que faz com que quem esteja nas grandes redações, nas agências, sejam esses, né, esses homens que sempre estão ocupando os mesmos lugares? E a escolha da imagem, né, de como fazer essa imagem, por mais que você fale que você é neutro, que você, né, não tem lado, você está colocando muitas camadas sobre o que você pensa sobre a realidade, né? Exatamente. Pelas escolhas que você faz na fotografia. Nayara, nada a ver. Não, e também pensando sempre que a fotografia ela foi uma criação, né? Uma tecnologia, então nem todos vão ter acesso. Então, quem vai ter acesso, né? Quem desde o início teve acesso e de que maneira foram sendo usadas, né, as fotografias, assim. Vários desses questionamentos, quer dizer, todos esses questionamentos estão, assim, são declarações públicas que a gente tirou tudo da internet, cada uma tem a sua fonte direitinho. Outras a gente retira dos Instagrams dos fotógrafos que estão surgindo agora, mas que tem como referência. A maior parte desses fotógrafos que vêm são fotógrafos meio que intocáveis, né? Que vem de uma hierarquia ou que vai passando a fotografia mesmo de geração para geração, bem colonialista mesmo, assim. Porque a maior parte desses fotógrafos são brancos, que têm acesso, são homens, né? Que saem de dentro dos seus territórios para visitar outros territórios. E a construção dessa fotografia é uma construção de uma epopeia, né? Da epopeia desse fotógrafo que é Salvador, assim. Então, por exemplo, quando eu passei a me questionar, assim, de como a gente era enxergado em Belém, era porque parecia que só existia um tipo de índio, por exemplo, que é aqueles que a gente encontra dentro das fotografias de Sebastião Salgado, que ele faz questão de dizer que ele não é um artista, ele é um fotojornalista. A última entrevista dele, pública no Roda Viva, é uma entrevista extremamente, sei lá, problematizadora, assim, problemática mesmo, assim, de todas as declarações, que ele diz que ele tem indígenas como capitão do mato. Então, tipo, são coisas muito racistas, assim, que a estrutura não questiona, sabe? Então, desde o Sebastião Salgado, o Miguel Rio Branco, aos nossos amigos de Instagram, a gente está questionando o método, assim, o jeito de se fazer, né? Como é que essa fotografia e esse olhar e essa bagagem, a cultura do Sebastião Salgado, que sai de lá dentro do seu território para documentar os indígenas e coloca um estúdio de 6 metros por 6 metros, como é que a gente vai se enxergar? Porque tem indígena se autodeclarando agora, né? Retomando terra. Tem indígena de Hilux, com celular. E ele, nessa última entrevista, ele fala muito bem da Vale, assim, sabe? Ele fala sobre as mineradoras, assim, e diz que, enfim, como a nossa sociedade optou por uma caneta, ou optou, sei lá, por ter internet, e ele é muito categórico, né? Porque essa troca, né? Tipo, é como se fosse um espelho, uma calça jeans, porque ele diz, quando eu tenho uma caneta, sabe? Ele meio que reduz a pessoa, assim, baseado numa sociedade ocidental, porque, sei lá, numa comunidade indígena, ninguém está falando sobre isso, não é? São outras questões, estão morrendo por outras questões, inclusive por declarações como essa, sabe? Então, enfim, a gente traz alguns exemplos daí, numa dessas daí, nessa primeira, foi uma carta Yanomami que foi enviada ao prêmio Vladimir Zorg, e tem um fotógrafo, sabe, que é o Joe Edson, que publicou a foto nesse momento que ele recebe essa carta de censura da comunidade Yanomami falando que eles não tinham autorização
Porque essa foto ela é feita de longe, com uma tela objetiva. E para chegar no território Yanomami, a gente não vai chegar à toa, sabe? Precisa da Força Militar, precisa da FUNAI. Então, quem é esse fotógrafo que te coloca nessa posição como se tu não soubesse o que é essa máscara, sabe? Então, não é que essa foto ela seja deletada, excluída, sabe? Mas uma foto sozinha, sem legenda, não vale mais que 1000 palavras. E todo mundo quer sair bonito na foto, né? Então, de que maneira você vai humanizar e vai dar dignidade para as pessoas, sabe? Então, quando a fotografia não é neutra, é justamente quando ela entende que você não pode ser refém de um editor, você não pode ser refém de um curador de arte, você não pode ter rabo preso, porque senão você vai oprimir, você vai reforçar. E ao longo dessa apresentação tem outras problematizações, como a gente vê ali, daqui a pouco pode passar. Tem Só uma coisa que ela passa, né? Você falou dessa coisa da neutralidade, né? E eu acho que muitas das pessoas que se colocam nessa posição de dizer que são imparciais, muitas, eu diria todas, elas estão optando por um lado. Porque a partir do momento que você pisa num território indígena e você não quer ouvir o que eles têm a dizer, que você não quer, que você vai com matéria objetiva, né? Você nem faz contato com essas pessoas, você está tomando um lado. Então, assim, mesmo ainda nesse mito do fotojornalismo da imparcialidade, a gente sabe que a imparcialidade dos jornais tem lado. E eu acho que isso é importante de ser dito também, né? Porque quem está fazendo um trabalho mais voltado para os direitos humanos, que assume o seu lado, que se coloca sempre politicamente, beleza, tá óbvio, tem lado. Agora, quem diz que não tem, também tem, porque isso reforça toda a opressão, sabe? Então, eu acho que é muito importante as pessoas que ainda acreditam nesse mito da imparcialidade entenderem que quando você se omite, você também está tomando lado. E aí é o lado da força, né? Quem tem a força? Quem que é o campo forte? Quando você se omite, você está tomando um lado, assim, muito explícito, né? E essa fala, ela passa muito pelo feminismo também, né? Onde a gente tenta, a gente quer ter igualdade de direitos, de salários, mas a gente não quer virar o patrão opressor. A gente quer ser outro tipo de pessoa em vários níveis de trabalho. E eu acho que na fotografia passa por aí. A fotógrafa, a mulher, ela tem uma percepção de que vai muito de encontro a não ser parcial, né? De ter um lado e de não deixar essas coisas se reproduzirem, né? Como forma partindo opressora. do ponto, né, que a gente está questionando a opressão que nós sofremos, né? A gente também vai questionar as outras. Exatamente. Né? Todas as coisas se atravessam. Né? É isso. A gente não tem possibilidade de ser neutra. A gente não tem esse privilégio de ser neutra, porque a gente já nasce lutando. É mentira, é negação completa e falta de responsabilidade uma mulher dizer que ela não luta, sabe? Porque nós já nascemos resistindo, né? A todo tipo de opressão. E eu acho que tem uma coisa que quando a gente tá nova ainda, né, que tá na adolescência, que eles falam que as mulheres têm mais maturidade que os homens, que elas amadurecem mais cedo. E eu acho que o que faz o nosso amadurecimento acontecer precocemente é o estupro. E a gente nasce com medo do estupro. A gente é massacrado ao longo da vida inteira. Então, o nosso lugar dentro da fotografia é completamente desigual. Sabe? Você sente todos os dias que o tratamento é diferente, o nosso medo de ir para um trabalho, para entrar num território, é muito diferente. Os caras nem se passam, né? Nem passa isso pela cabeça deles, porque o medo deles é, né, de não sofrer nenhum tipo de ataque, né? Algum tipo de violência, mas nós podemos sofrer qualquer tipo de violência a qualquer momento. Então, já nos coloca num lugar de diferença muito grande em relação a eles. E acredito, assim, que essa escolha, né, quando a gente está fotografando, é sempre pelo lado, a gente tem uma sensibilidade maior de ver essas opressões, de sentir essas opressões, e a fotografia, ela é também um ato, né, opressor, se ela não fosse feita de uma forma cuidadosa, ética, responsável, sobre as histórias, sobre as pessoas que estão participando ali daquele processo, né. Então, por isso que é tão importante dizer de compartilhar a fotografia junto com a pessoa fotografada, junto com as comunidades, junto com
enfim, com aquela história que você está se contando, né? Porque acho que diferente do que a gente viu até hoje, e hoje mesmo eu disse isso mais cedo, né, com o curador, é que o que difere a nossa geração, né, das outras, não que elas não tenham lutado muito, porque a gente sabe da resistência que ela sempre existiu, mas é que neste momento não, o mais importante não é mais a estética. Nós estamos discutindo a forma, a construção das imagens, como que nós estamos fazendo por trás das câmeras. E isso não tem, né, um olho mágico que está enxergando todo o processo, como cada fotógrafa tem atuado em campo. Mas a gente tem investigado mais isso, porque eu acho que isso é o mais importante nesse momento. É a gente entender como que as coisas estão sendo feitas, porque hoje essas pessoas têm possibilidade de contar suas próprias histórias, né? Os indígenas estão fotografando cada vez mais, as mulheres, o povo negro, a periferia. Todo mundo hoje consegue contar suas próprias histórias. O que difere o nosso trabalho dos outros, né? Então, acho que o que é importante agora é a gente pensar no método mesmo, né? E como contribuir para que essas vozes, né, cheguem mais longe, para que isso vire uma realidade dentro do campo da fotografia. Acho que esse é o esforço que nós temos feito hoje, né? A partir daí surge o manifesto, como um grito mesmo de algo que já estava engasgado, né? E uma força aí, uma resistência diante de tudo que a gente tem visto ainda sendo reproduzido dentro do campo da fotografia, de coisas que a gente não quer mais aceitar, do que a gente não suporta mais ver, sabe, dos nossos colegas profissionais, que inclusive já foram nossas referências em algum dia, e a gente desconstruir esses padrões, desconstruir as referências que nós temos, né? Olhar para outros lados que antes não estavam sendo vistos como referência. Olhar para os nossos próprios erros também, porque como a gente teve muitas dessas referências ao longo da vida, a gente reproduziu isso por algum tempo, sem questionar, e aí a partir do questionamento, então assim, é um processo em construção, ninguém aqui é perfeita e está acertando sempre, mas é sempre uma busca de questionar o método, de querer melhorar, de querer construir, de fugir da cilada da história única, né? É sempre a elite olhando para vários territórios, vários povos, várias culturas e contando só, né, a forma que vê e não cocriando ou não dando valor para narrativas porque foi feita com celular, então isso não é fotografia, sendo que, né, são outras narrativas e com outro tipo de acesso à tecnologia. E você não pode deslegitimar. Vocês sentem que vocês estão sendo compreendidas nisso? Acho que é uma bolha. Ou você se importa com isso? Talvez não. A gente está tentando romper uma bolha. É bem difícil. A gente claro que a gente gostaria de ser compreendido, porque a gente não está aqui para questionar as pessoas para dizer que elas estão erradas. A gente quer mais pessoas contribuindo com esse processo de construção. E também vale ressaltar para caminhar junto. Para a construção desse manifesto, a gente precisou estar muito lúcida, sabe? Porque é para ter consciência mesmo, tipo, compreendendo e nos humanizando também, porque a gente também vê dessa escola que é muito racista, sabe? Muito branca, muito falocêntrica, muito tudo. E é sempre muito importante falar que se a gente sofre isso dentro de uma perspectiva de mulheres cis, mulheres transexuais não são nem consideradas. Então, é sempre importante falar isso, porque nesse momento de protagonismo de estar falando, é muito importante a gente falar, porque eu acredito também que a questão de a gente compreender a fotografia e dos direitos humanos por volta dela é de compreender nossos privilégios. Onde a gente vai encontrando outras mulheres, a gente vai tentando desenvolver nossa escuta. Parte do nosso trabalho é escuta, é diálogo. E a construção desse manifesto também vem pensando nisso, de que a gente precisava escrever, formalizar, porque, enfim, a nossa sociedade só consegue dar ouvidos, assim, se tiver bem, sabe, escritinho, se tiver bem dentro das normas acadêmicas, assim, porque somos muito academicistas. Então, tipo, foi um vômito, assim, esse manifesto. A gente pode ler ele um pouquinho, né? Fique à vontade. E aí, quem pode ler, porque eu não estou enxergando. Mas a gente colocou só um trechinho, e rapidinho. Esse trecho, o manifesto surge por conta de uma fala do Miguel Rio Branco dizendo que as fotografias estão banais. E aí a gente se questiona, banais para quem, né? E ele diz que ele está mais de 10 anos sem fotografar porque as pessoas estão deixando de ir à galeria. Então, enfim,
Será que essas pessoas precisam de uma galeria para estar dialogando fotografia, enfim, compreendendo fotografia? E é isso, vamos passando aí, quem vai ler? Estou abrindo aqui. Eu posso ler aqui um pouquinho, eu estou conseguindo enxergar, minha tela é grande. Até hoje, as populações originárias e tradicionais, os corpos negros, as mulheres, corpos com deficiência, gordos, gordas, LGBTQIA+, estiveram majoritariamente à frente das câmeras como alvo, e não como corpo pensante e parte dessas narrativas. Foram marginalizados, sofreram com o apagamento e o abuso de uma profissão essencialmente colonialista, machista, misógina e hegemonicamente protagonizada por homens brancos e de classe média alta. Homens esses que ocupam e protagonizam histórias a partir de suas percepções, do olhar desbravador, a salvação sobre um lugar, um corpo, uma raça, um gênero, desde a sua origem. Retirar a possibilidade de quem não teve acesso às mesmas oportunidades institucionaliza o discurso e a produção imagética, perpetuando um olhar colonizador, viciado e violento. Quando colocamos a fotografia como ferramenta de distração, falamos a partir de uma relação de poder, que reforça os estereótipos, romantiza a pobreza, expõe uma população ou território a uma história única. E histórias únicas não são mais bem-vindas, porque congelam grupos de pessoas a caricaturas que não correspondem à realidade diversa e complexa. Populações marginalizadas estão para além da fantasia e do imaginário popular, quase sempre preconceituosos. Bingo. Eu queria só comentar uma coisa que eu estava lendo hoje, inclusive compartilhei lá no grupo da Mamana, de que muitas vezes as pessoas, eu já escutei muito isso sobre o manifesto, né? De que várias dessas referências, né, que a gente diz que precisam rever os métodos e afins, de que isso talvez tenha uma questão geracional, né? E aí eu até concordo, a Isis traz isso, a nossa geração, ela tem mais acesso, ela consegue acessar outras coisas, falar, trazer coisas. Mas eu não acho que isso necessariamente sirva como justificativa, sabe? Eu estava lendo um texto hoje que eu estou estudando uma questão sobre o cinema operário dos anos 60, principalmente na França, depois de maio de 68. E tiveram várias, digo dezenas, inclusive, de iniciativas de coletivos de cinema nessa época. E a principal prerrogativa desses coletivos que estavam se formando era justamente pensar outras formas de fazer o cinema. Eles estavam discutindo, inclusive, entregar a câmera na mão dos operários para que eles pudessem construir as suas próprias narrativas, né? E aí, quando a gente pensa que lá em 65 eles já estavam fazendo isso e fazendo coletivamente, né? Trazendo esse debate de que essas histórias precisavam ser contadas a partir de quem vive essas histórias, né? A gente vê que isso não é necessariamente geracional. E se a gente entende que esses fotógrafos que estão fotografando são pessoas que tiveram acesso à educação, à informação, que foram contemporâneos desses caras que estavam lá. E aí eu estou dizendo do movimento europeu, né? Dentro desse contexto branco e europeu, né? Assim, a gente tem o Cinema de Cali, a gente tem outras iniciativas coletivas, inclusive na América Latina também nesse período. Então não dá também para a gente ficar só justificando isso com essa questão apenas da barreira geracional, sabe? Porque eu tenho certeza que o Sebastião Salgado já assistiu o filme do Godard. Eu tenho certeza que ele sabe quem que é o Godard, sacou? Então, assim, se ele sabe, ele conhece alguma coisa desses movimentos que estavam acontecendo lá em 68. Então, assim, só essa pontuação, porque isso me chamou muita atenção hoje. É uma resposta contínua que a gente tem, né? Ah, mas a gente tem que entender, né, que a geração é outra, beleza. Mas será que é só isso mesmo, assim, né? E outra, assim, será que não é possível aprender e mudar a estratégia, assim? Então, eu acho que uma das coisas que a gente mais ouviu foi isso, assim, vocês têm que entender que é uma outra geração, que pensa diferente e tal, mas a gente sabe de pessoas dessa geração que pensam como nós, que concordam com o que a gente está levantando, assim, né? Não, e outra... Você tem que falar mesmo, muito mais, porque eu não sei se vocês notaram, mas eu cheguei com esse discurso aqui hoje, né? Falei, gente, eu sou da década de 70, eu só via fotógrafo homem, e agora que eu tô vendo... Pois é, né? Então eu acho que essa fala, ela tem que ecoar muito mais para todo mundo, porque é isso mesmo.
Concordei total aqui. E acho que a também gente tem um percebe a detalhe. partir do... Ah, desculpa. Pode falar, irmã, vai lá. Pode falar, Jean. Eu lembro A partir da pergunta que você tinha feito, eu acho que tem dois movimentos que a gente discute sobre eles, assim, que um é disputar o espaço nesses lugares para dar esse recado, mas tem um outro que é de construir um outro espaço baseado em outros valores, né? Que já considerem esses valores, que não é tentar desmontar uma coisa que está pronta lá, que é construir esse outro espaço que seja mais acolhedor, que considere todas essas questões, que tenha responsabilidade com reparações históricas. Enfim, acho que são duas frentes de luta distintas, porque também, às vezes, guerrear nesses espaços que não Sim. nos ouvem é muito desgastante, né? E a gente também quer produzir, a gente também quer fotografar, a gente também quer pensar fotografia. Então, acho que são dois caminhos paralelos que a gente trilha. Incrível. E também tem o fato da gente não querer desconsiderar a obra inteira, né? Não é sobre jogar um trabalho, uma carreira no lixo, mas sim entender também o contexto em que aquelas fotos foram feitas, mas o que não cabe mais é agora, você chegar num horário nobre e vir falar merda, né? Porque não tem uma outra coisa, porque quando eu vejo o Sebastião Salgado sendo racista, não tem como eu ficar pensando outra coisa. Eu falo assim, cara, ganhou milhões em torno de uma comunidade e tá falando que as mineradoras têm que realmente explorar, sabe? Que é isso, sabe? E por isso que a gente separou também um trechinho, mas aí nessa parte a gente colocou algumas coisas que a gente foi recebendo, porque claro que a gente não teve só elogios. Então, isso a gente pegou dentro das nossas redes sociais, mas também teve as pessoas que tentaram, de alguma maneira, nos intimidar e duvidar da nossa capacidade, sabe? Enquanto pessoas que estão estudando, estão tentando ouvir outras mulheres, outras referências, porque antes da gente colocar um manifesto no mundo, a gente tinha que ter certeza do que a gente estava falando, porque mulheres não podem errar, mulheres negras, pior ainda, mulheres trans estão fodidas, né? Porque então a gente tinha que ter muita certeza do que a gente estava falando e muito cu para aguentar o rojão, porque vinha gente de todos os lados, inclusive de dentro do próprio IMS. Então, chegou em muitos lugares. Esse manifesto foi muito divulgado, assim. Então, enfim, me colocaram, sei lá, colocaram a gente de emocionada até uma mulher negra com um fuzil, assim. Falaram, tem vários trechinhos aqui, e num deles fala assim, ninguém quer seu perdão, senhora negra com fuzil, sabe? E, na verdade, a gente não pode questionar, a gente não pode se posicionar, porque senão a gente é muito agressiva. E, na verdade, não é muito isso, porque eu não estou falando inglês, não estou falando em nenhuma outra língua na Itália, onde Sebastião Salgado mora, ou na França, onde o Miguel está. Então, eu estou falando de uma maneira que talvez não seja academicista, né? Então, eu falo do jeito que vem, e aí também me colocam como essa mulher negra, que isso é algo também relacionado ao racismo, né? Então, enfim, tiveram várias problematizações, assim, e vários feedbacks. Homens que se doíam falando assim, não me coloque nesse balaio, porque é tipo, nem todo homem é escroto, né? Então, eles se doíam, era muito frágil, assim, e eu ficava só olhando. Nesse dia eu nem entrei na internet, porque eu tinha tanta certeza que eu falei assim, quer saber? Eu quero que agora isso caia no mundo, eu já vomitei o que eu precisava, sabe? Porque depois, nas nossas redes sociais, no outro dia só que a gente foi entender o que a gente tinha feito, assim, que era tanta gente compartilhando e recebendo feedback, e aí a gente ficava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Vocês estão recebendo aí também? E, enfim, provocando vários gatilhos na gente, porque a gente lembra também das violências que a gente passou, seja na rua, seja dentro do nosso trabalho, seja com amigos, com namorados, enfim, mas acho que fala sobre se olhar e olhar também seu privilégio, o contexto que você está, sabe? Pode falar aí, gente, pode acrescentar. E que uso que você faz da sua fala, né, também, assim, se a sua audiência é grande, a sua responsabilidade é maior ainda. Veja lá o que você vai falar. Você tem que usar esse tempo de fala pro bem de alguma coisa, né? E aí pensando ainda nessa questão geracional, assim, não, eu entendo que existem contextos, mas assim, você já está em 2021. Tem tanta gente discutindo isso em tantos âmbitos, sabe?
Tem, inclusive, colegas seus de elite também já questionando isso, também nos espaços que são reconhecidos, e tem as próprias populações falando, e você simplesmente ignora? Fica alheio, né? Assim, Não dá. assim, não é porque você fazia de um jeito há 10 anos atrás que você tem que ficar reafirmando que é o jeito certo. É o que eu falei, a gente está aqui em construção também. Ninguém está pronto, né? Então, é sempre tempo, né? De rever. Isso é bonito até, né? É legal, assim, é bacana olhar para a sua trajetória e falar, eu acho isso agora, né? Mas, enfim. Ao mesmo tempo que muitas coisas já avançaram, eu acho que hoje nós temos talvez mais coragem de expor, né, essas violações, esse tipo de abuso que se vive, né, dentro do campo do nosso trabalho, mas ainda assim tem muita coisa escondida, né? E aí ontem mesmo eu estava falando sobre isso também com o curador, conversando sobre essa questão de por que nós, que já sofremos abusos, inclusive dentro da fotografia, de colegas de trabalho, já sofremos assédio, né, moral, assédio sexual, por que a gente não denuncia? Por que a gente não faz um BO, por exemplo? E aí eu falei, e é fácil ser mulher nesse país, sabe? É fácil você fazer uma denúncia sabendo que a justiça não vai agir a seu favor? Como que a gente se expõe, sabe? Se fazer um manifesto como esse doeu tanto e machucou tanta gente que veio, né, repercutir isso para a gente em forma de ataque, como que a gente se posiciona dessa forma, né, de fato, levando isso para a justiça, por exemplo, que seria uma coisa de fato, né, para a gente pensar em reparação do que a gente vive na prática. A gente sabe que a justiça não vai estar do nosso lado, não é fácil essa luta que a gente tem travado. E aí, trazendo um exemplo, né, do que aconteceu no ano passado, da expulsão do David Alan Harvey da Magnum, isso seria quase que impossível aqui no nosso país, sabe? Porque eu nunca vi um fotógrafo abusador, né, um colega de trabalho, ser punido por assédio, né, por uma forma de agir ali, que não foi legal né, não só com as populações que fotografam, mas com os colegas de trabalho, sabe? Eu nunca vi isso acontecer aqui no nosso país, porque as pessoas têm medo, as mulheres têm medo da denúncia e do linchamento virtual, porque ele acontece, e a gente viu isso acontecer ano passado, né, Nayara? Porque a gente sempre ouve relatos desses fotógrafos que chegam até nós e a gente conversa entre nós, porque a gente tem medo mesmo dessa exposição, tem medo de colocar isso para fora e de sermos mais uma vez violentadas por eles. E esse manifesto fez com que chegassem muitas mensagens de todo tipo. Então, para além das nossas angústias, existiam os compartilhamentos das vivências de muita mulher mandando mensagem e falando, porra, me identifiquei porque assim acontece na Bahia, acontece, nossa, várias, assim. Eu parei de responder depois de muito tempo porque eu não conseguia dialogar com todo mundo, assim, sabe? Então, tipo, foi muito dolorido, mas ao mesmo tempo a gente fala assim, entendemos que isso é uma responsabilidade, não tem algo egórico, sabe? Então é por isso que a gente fala que a gente é um compartilhamento que precisou de um grupo para gritar essa voz, assim, porque uma de nós não era o suficiente, entendeu? Sim, é uma forma de fortalecer, né, a palavra. Fortalecer. Então ver também que tinham muitas mulheres, e aí chegaram também outras mulheres, assim, a gente vai conhecendo e vai aumentando, assim, sabe? Deixa eu só propor uma coisinha rapidinho. Se no próximo slide não passar a música, deixa que eu compartilho aqui no meu. A música não, o áudio. A gente precisa ir caminhando, assim, não rapidamente. Esses slides, na verdade, finalizam a conversa, assim, eu acho. Infelizmente. Deixa eu ver se passa. Ó, uma live com todo mundo. Não, tô achando lindo, gente. Tô muito feliz. Eu acho que não tá entrando. Não tá nem aparecendo. Eu posso tentar daqui? Lulu. O jeito mais fácil é compartilhar o vídeo direto, tá, amiga? Porque o StreamYard, ele reconhece o vídeo já sem ser slide. Se você tiver o vídeo aí, ele já vai direto sem você ter que liberar nada. Porque aqui ele não tá rodando, mas eu acho que para vocês ele não aparece com som. Mas aqui tá gravando com som, já conferi, tá certinho. Eu posso tentar aqui? Tá? Pode Vocês conseguem ouvir?
trabalho seu, se Estão tem ouvindo? algum desafio ou alguma coisa diferente. Mas não estamos vendo. Só Estamos só ouvindo. Tem algum desafio ou alguma coisa Depende. diferente? Apareceu? Então, queria saber, nesse próximo trabalho seu, se tem algum desafio ou... Tá dando um Peraí, gente, mas para dar certo, todo mundo tem que botar os microfones. Tem alguém com o microfone aberto aí? Tá dando eco. Sou eu, peraí. Então, queria saber, nesse próximo trabalho seu, se tem algum desafio ou alguma coisa diferente que a gente possa apreciar. O que vai ser diferente na apresentação desse trabalho é aquilo que eu falei há pouco, é a parte musical do trabalho. Eu quero que essas fotografias tenham música. Eu quero trabalhar com Villa-Lobos. Villa-Lobos foi um dos maiores compositores clássicos do mundo, e o Villa-Lobos foi um compositor que é pouco reconhecido. Até no Brasil ele é pouco reconhecido. E eu quero trazê-lo junto com as minhas exposições, que essas exposições, eu tenho certeza que nós vamos ter milhões de pessoas que vão ver, porque o Gênesis, nós conseguimos com o Gênesis, que seja a exposição da história da fotografia, que tiveram mais pessoas que entraram no museu para ver. Antes era a Family of Men, com mais ou menos 2.800.000 pessoas. Com o Gênesis, nós já estamos a 4.600.000 pessoas. Eu tenho certeza que as fotografias da Amazônia não vão ter mais público ainda que o Gênesis. E eu quero trazer comigo Villa-Lobos. Eu quero trazer comigo os meninos do Pau-Brasil. Eu quero trazer comigo a música do Michel Jarre. E trazendo aí, eu estou trazendo as músicas da Amazônia, eu estou trazendo um outro aspecto da criatividade artística que as pessoas se identifiquem e que eu acho que deve enriquecer a apresentação e deve facilitar a maneira das pessoas olharem essas fotografias. Só uma perguntinha, por que não uma trilha genuinamente indígena, feita por indígenas? Olha, porque é muito difícil você adaptar uma trilha sonora a uma projeção de fotografia. Eu já fiz algumas projeções de fotografia, eu pesquiso centenas de músicas, se não for milhares de músicas, para encontrar uma onde a frase musical calhe bem com o tempo, o espaço que a fotografia toma na apresentação. Então, para as projeções, nós estamos trabalhando com o pessoal do Pau-Brasil, eles estão compondo especialmente com influência de todos os sons da Amazônia, influência de tudo que a Amazônia pode ter dado a esse grupo brasileiro, uma ideia da Amazônia. Então, esse ponto. Quando eu estou trazendo a música clássica do Villa-Lobos, eu estou trazendo a origem do Rio Amazonas. O tempo que ele foi lá, que ele desapareceu com a floresta, que ele se motivou, que ele se sensibilizou com o que ele fez, ele escreveu uma peça musical colossal, chamada Origem do Rio. Estou fazendo uma projeção de fotografia muito especial, com os 44 minutos da sinfonia chamada A Floresta Amazônica, composta pelo Villa-Lobos, onde vai ter tempo especial, vai ter desaparecimento de fotografia. Então, é um trabalho difícil. Nós vamos trazer, sim, a música indígena nas apresentações. A apresentação feita em Paris, nós estamos fazendo com a Cité de la Musique, a Cidade da Música, onde eles vão trazer grupos de comunidades indígenas para fazer a apresentação aqui. Mas na apresentação da fotografia, eu preciso de uma grande coerência harmoniosa entre a música e a fotografia. E para fazer isso, eu tenho quase que construir essa coerência. Eu acho, sim, que nós estamos chegando ao fim de uma época. Eu passei agora 7 anos na Amazônia. Eu não encontrei nenhuma vez um outro fotógrafo, nenhuma comunidade indígena que eu fui fotografar. Nesses 7 anos, não encontrei. Então, os repórteres realmente estão desaparecendo. Existem ainda repórteres de guerra, existem ainda repórteres de fatos sociais fortes, como aconteceram agora com toda essa migração no Mediterrâneo. Tem fotógrafos brasileiros que são excelentes.
Gente, travou aqui. Muito. Demais. Acho que não vai rolar aqui. A internet está falhando muito. Mas a gente pode colocar ele depois. Coloca ele depois. Mas aí Tudo vocês podem concluir sobre isso aí. Porque Então, aí a gente quando vai colocar eles e depois a gente coloca vocês de novo. Então, na verdade, as meninas não tinham nem visto esse vídeo já completo. E aí, como a gente estava montando, cada uma estava dentro do seu corre, estava tentando dizer como é que estava o slide. E aí, nessa parte, a gente editou algumas partezinhas dessa última entrevista do Sebastião Salgado, e que ele fala, né, reforça que não tem gente fotografando, que ele está indo há tantos anos na Amazônia e nunca encontrou um outro fotógrafo lá, mas como é que ele pode declarar isso se quando ele fala que tem gente que fotografa com celular não é foto, não é imagem, como ficam os comunicadores populares, né? Então, eu pensei, falei com as meninas também, né, que a gente podia trazer esse vídeo, que a gente já traz eles na nossa oficina, e aí falando também em contraponto para como é que a gente pode adiar, né, o fim do mundo, assim. E aí, para, sei lá, acabar, repensar essas questões, eu pensei em colocar um trabalho não, na verdade é um videozinho que a gente apresenta também, só que eu apresento junto com a minha companheira, que a gente fez uma vaquinha online, e aí várias outras fotógrafas foram mandando um kit, porque a gente tinha conhecido o Crupuré, que é o Kerlinho, no nome urbano, que ele é do território Acroagamela, aqui no Maranhão. E ele é uma liderança jovem que fez a oficina do João Ripper quando teve dentro do território. Então eu fiz um videozinho, o sonho dele era ter uma câmera profissional, porque ele só documentava com o celular. E aí a gente fez uma força-tarefa para tentar encontrar, né, ou pessoas que pudessem doando. E aí Andressa Zupano, que é fotógrafa também, a Ana Mendes, minha companheira, a Ju Pesqueira, aí cada um foi dando um pouquinho, e aí a gente foi levar esse equipamento para ele. E aí tem essa resposta, assim, de como eu acho que nada é melhor do que, sei lá, ele para dar essa resposta de como adiar o fim do mundo, assim. O gavião da pena preta, ele pula, ele gira no ar. Seu gingado, seu canto é bonito, para o povo que aqui está. Seu gingado, seu canto é bonito, para o povo que aqui está. Ei na rei, ei na rei, ei na rei, ei na rei. Ei na rei, ei na rei, ei na rei, ei na rei. Meu nome é Cruporé, sou do Povo Acroagamela, território de Taquaritiba. Vim aqui falar um pouco do nosso processo, um processo de retomada desde 2014, que não começou nesse período, sim, uma história muito longa de processo de retomada, mas a gente deu início agora no processo de retomada de 2014, com 8 retomadas. A gente vem retomada de vários processos, tanto da educação como as áreas degradadas também pelos fazendeiros. A gente foi fazendo esses processos, também dos encantados, também entra nesse processo de retomada, dos cantos, das cantorias. A gente vai enfrentando tudo, o racismo, o preconceito dentro do território, assim, mas a gente não se acomoda em nenhum lugar nenhum. Esse processo de retomada vem muito a ocorrer um processo de violências. Tipo, a gente não tinha mais acesso ao rio, a fazer a pesca no rio, era proibido. Era proibido de tirar jussara, era tudo cercado. Teve retomada que tinha energia na cerca, a gente não podia mais ir pescar, passar para pescar, tinha bufa. E recentemente do dia 30, que foi o massacre do povo, e teve várias pessoas com ferimento, e teve 2 que ficaram com a mão decepada,
é um pouco dolorido falar sobre o dia 30, que não foi só os que ficaram feridos que sofreram tanto. Tem pessoas até hoje que tem esse trauma ainda. Não pode ouvir um fogo de foguete. Tem vários relatos. Tinha as crianças, jovens, que sofrem ainda sobre isso. E a gente vem nesse processo. Também que, devido do dia 30, tem muitos jovens que sofrem preconceito até na escola, no processo de educação, dentro da escola. Sofreu várias vezes, até próprio dos professores mesmo, que eles iam printado. Assim, depois do dia 30, isso foi bem claro para eles, que esse sofrimento teve jovem que se arriscou indo para a escola, que os próprios pais dos outros alunos que não são indígenas ameaçavam eles. Aí eles iam mesmo por ir, que tinha que ir para a sala de aula, mas vontade de eles ir, eles falavam pra gente mais novo, que não tinha interesse de ir. Isso é muito forte pra gente, que eu, como sou liderança também do povo, participo desses processos, que vem também participando desse processo, que vem nesse aprendizagem. É duro para mim, que eu, como jovem, escutar isso de um próprio jovem. Eu fico até sem explicação, mas eu entendo cada gesto, cada sentimento que eles passam para mim. Eu tento também confortar eles, dizer que a gente não pode desistir, porque eu já escutei relato de uma anciã de 70 anos, 80 anos, que eu fiz uma pergunta para ela. Nós ia para uma área de retomada dos encantados, que fica noutra aldeia. Ela disse que, eu perguntei para ela se ela era índia, ela ia acompanhar a gente. Ela falou: eu não quero morrer, com essas palavras. Disse para mim: eu não quero morrer. Uma pessoa de 70 anos que sofreu toda a violência da ditadura, de tudo, eu vou desistir de lutar agora por ela? Não. Eu vou ter que ser forte. Eu, como um jovem que estou nesse processo de formação, de tudo, eu tenho que ser firme e conseguir lutando por ela. Para as outras gerações não passar a violência que ela passou. E nem isso me torna ser aquela pessoa de liderança que se perde no caminho. Por isso eu estou nesse processo. E também de mostrar meu trabalho através disso. De passar, tirando as fotografias, não só das coisas ruins que tem no território, mas sim da alegria. Cada um desses jovens, dessas crianças, desses anciãos, ensina pra gente que tem muito sofrimento, mas tem muita alegria também. Eu participei da oficina do Hip, para mim, como a gente diz aqui, pelos bastidores. Pouco processo assim de aprendizagem, mas aquilo me chamou muita atenção. 2 dias que eu participei, eu me encontrei, assim como eu me encontrei no território, que é bem interessante eu falar isso, de um processo de aprendizagem, quando eu era bem criancinha, eu cuidando de um sabiá. Até hoje nunca contei isso. Cuidando do sabiá, e daqui uns tempos eu fui perceber isso, que eu não estava cuidando do sabiá, ele que estava cuidando de mim, para mim ter esse despertar, esse pertencimento ao meu território, isso para me defender o território. E através da fotografia eu também me encontrei nisso, de tentar mostrar o sentimento do meu povo através das minhas fotografias, e também visibilizar meu povo para outros povos, para o mundo, né? Como contar um pouco do que nós sofremos e também da nossa alegria dentro do nosso território. Sem ele, a gente não é nada. Assim eu faço esse ciclo da fotografia
pelo nosso território. E também não descarto a minha fotografia dos nossos ancestrais, trazendo um pouco do presente e olhando para o passado. Por isso que acho que deu. Vou atrás. Quem é? Ele passa pra cá. Olha a trovão. Nas sombras. As sombras são essas regiões mais aqui da foto. Aí cada vez que você vai mexendo para um lado e para o outro. Aí os brancos. Os brancos é essa coisa assim. Porque às vezes a gente clica e tipo, tem um céu, mas tem uma sombra. Então a gente na pós-produção tem que dar essa balanceada sempre. Então, só tenho a agradecer a vocês, todos, a todas. Fiz esse novo ciclo da fotografia, incluindo nela também. Muito obrigado a todos, que a gente está sempre junto, um fortalecendo o outro. E essa construção desse tecimento, novo tecimento aí, junto com vocês. Me ajude. Vamos arrasar, Kerlin. Ai, meu zóio encheu d'água. São 2 vídeos paralelos perfeitos. Exatamente, assim. E eu acho assim que, sei lá, foi muito importante, assim, eu também estava passando por um processo, tudo isso foi durante a pandemia agora, tem pouquíssimo tempo. E aí cada uma de nós aqui, né, numa relação, numa brisa, num sentimento assim, então foi muito bom conseguir, sei lá, eu acho muito interessante como ele consegue assim falar do passarinho, porque o processo de retomada de território é o processo de ocupação de uma área que é dominada, e é o território deles. E esse processo, muita gente fala assim que existem pseudo-indígenas, como no trabalho da Ana Mendes, e aí também tem gente que fala que criam-se indígenas, inventam, né? Só que, na verdade, existe o processo de autodeclaração, de compreensão de identidade, né? E o processo do Zacroa Gamela é bem isso, assim, estou falando de uma maneira bem superficial, porque é muito mais profunda, mas eu lembro que, sei lá, cara, assim, o bem-querer, que é essa metodologia, e a gente fala assim, gente, isso que a gente está falando não é nenhuma novidade, tem outras pessoas falando, e uma das pessoas que estavam falando sobre bem-querer, sobre o primeiro curador das suas fotos são as pessoas que você fotografou. É a própria comunidade, você tem que dar dignidade. Então, tipo, uma das coisas que o Ripper fala é que não é porque uma comunidade está inserida em um contexto de violência ali, que a culpa é da comunidade, na verdade, faltam políticas públicas, sabe? Recentemente eu pude conhecer o Sertão e eu vi que também tinha muito para eu me desconstruir, porque quando eu cheguei lá, por um momento eu pensava que eu ia encontrar as fotografias preto e brancas do Sebastião Salgado, mazelas, misérias, sede, e na verdade foi um lugar que no primeiro dia me deu um frio que parecia, sei lá, que eu estava na cidade do sul, assim, que é essa fantasia desse imaginário que se constrói, né? Então eu conheci um lugar muito rico, muito bonito. Então, quando a gente fala também de bem-querer, é o bem-querer como denúncia. Você não precisa tirar a dignidade das pessoas para você fazer o seu trabalho, para você informar, sabe? Então, repensar essas questões e como elas são colocadas e também passar pela tua própria humanização, porque eu não sou diferente da galera. Quando eu cheguei dentro do Ver o Peso, que é o local que eu mais estudo, que é a comunidade que eu estudo, que faço parte, eu cheguei documentando as drogas lá. Quando eu fui documentar uma periferia, eu queria encontrar a galera cheirando cocaína, sabe? E tá com a minha escuta aberta para outras mulheres e para eu ouvir o contexto, falando assim, olha, isso daqui não ficou legal porque, enfim, você compreendeu o que está sendo dito, sabe? Então, o que vale mais, né, no seu trabalho? Então, o que pesa no seu trabalho, né? Então, a fotografia de bem-querer é justamente cuidar, proteger as pessoas que você está documentando, assim.
e entender o contexto dela e saber de que maneira você vai conseguir fazer um trabalho digno, né? Um trabalho que não seja medíocre, que não parta para esse olhar colonizador, assim, de dizer que, com uma prepotência danada, de dizer que vai trazer um novo livro que já foi lançado sobre a Amazônia, vai apresentar em todos os lugares, menos na Amazônia. O único lugar no Brasil que vai apresentar é no Rio e em São Paulo, sabe? Ele vai falar de Vila Lobos, que conta num trabalho como foi épico ele estar no Amazonas. Então, é eles falando deles mesmos, para eles mesmos, na galeria. Então, para mim, é completamente compreensível, assim, por que o Miguel do Rio Branco não vai mais Miguel Rio Branco, porque até o fato de eu falar Miguel do Rio Branco me corrigiram para tentar diminuir meu discurso. Então, tipo, enfim, se a gente fosse olhar com uma lente racista, embranquecida, o que a gente consome de arte, o que a gente consome da publicidade, da propaganda, do jornalismo, enfim, de tudo, é o que vende, são as mazelas, sabe? Assim, então tem fotógrafo que é viciado, que é preguiçoso, que não repensa, e é muito melhor mesmo, de fato, né? Porque se eu não repensar, se eu não me problematizar, eu vou continuar tendo meus privilégios, né? Vou ter meu patrocínio da Canon, da Vale, só que existe uma diferença, eu não consigo fazer isso, nós não conseguimos fazer isso porque nós somos mulheres. Não temos essa carreira do Sebastião Salgado, que é economista, que fotografa com uma Leica, e que o filho dele ainda fotografa com essa mesma Leica, que já é uma câmera híbrida. Tipo, para que comunidade vocês estão dialogando, sabe? E para onde, com quem vocês estão falando? Eu acho que é sobre isso, assim. Agora a gente falou sobre estar num momento de privilégio, que é ter essa escuta ampliada, né? E saber o que vai falar, assim. Para a gente é muito difícil, a parte de que a gente tem que toda hora ficar confrontando, e tem dias que a gente quer descansar, e tem gente que, enfim, pesa em algum momento, sabe? Porque a gente tem que falar da academia, tem que falar dos nossos sentimentos, tem que compreender a gente, tem que se compreender, porque cada uma está no seu processo, a gente também tem desentendimentos, somos pessoas completamente diferentes, completamente, mas que de alguma maneira se encontram na luta, assim, sabe? E achamos muito bonito, assim, ver que nosso trabalho pode ecoar e pode fazer outras pessoas repensarem, assim, sabe? Da mesma maneira que a gente repensou com humildade, sabe? Entender o nosso lugar de protagonismo, assim, sabe? Não falar besteira, tem que se informar, tem que estudar, a gente tem internet, vamos ler mulheres negras, vamos procurar mulheres transexuais, porque não é só a nossa percepção, sabe? E esses homens falam disso, falam a história deles, da epopeia deles, de como foi difícil eles passarem por ali. Essa fala do Sebastião Salgado, assim, é épica. Eu tenho um vídeo gigante, não precisei nem cortar muito, para perceber, assim, o quanto ele vomita a besteira, sabe? Então, tipo, fico pensando assim, meu Deus, cara, a gente não tá louca. Por que não estão ouvindo a gente? Sabe? Então, acho que é sobre isso, assim, eu acho que esse vídeo, ele encerra, sabe? Porque eu acho que o Bem Querer como denúncia é possibilitar, acessibilizar a educação, sabe? E educação é poder, né? Então, de que maneira você vai jogar isso? E sempre tem que ter muita humildade, se desconstruir o tempo todo, porque senão você não pode deixar essa vaidade levar. Às vezes eu discuto algumas coisas com o Ripper e falo, como é que tu não entende que o Sebastião Salgado é, sei lá, escroto, sabe? Como é que tu não percebe isso, sabe? Então, às vezes, querendo ou não, eles não percebem, porque estão em outro momento, a luta deles era outra, assim, sabe? E eu falo assim, não, cara, eu vou continuar falando o nome de cada um, dando nome aos bois, porque a gente precisa repensar nossas referências, sabe? A gente precisa, e o Ripper é um cara que fotografou com o Sebastião Salgado, assim, lado a lado, sabe? E diz que ele também já foi ligado à luta, assim, mas no momento destoa, e a vaidade está aí para isso, sabe? Ó. Economista, aquela parada que ele está fazendo da revitalização da coisa da Mata Atlântica ali, aquilo ali ele quer, ó, dinheiro com lucro, sabe? Então, ver politicamente tudo isso que está sendo feito, sabe? E repensar mesmo sempre, se desconstruir sempre. Eu falo pra caramba, gente, desculpa, mas é porque tem um momento assim que a gente precisa jogar a nossa raiva para momentos como esse, assim, sabe? Porque a gente sente raiva o tempo todo, assim. E uma das coisas que eu penso que tem que exercitar esses momentos. O que você sentir, passa por ele, sabe? Não te poupa, não. Porque em algum momento a conta chega. E é isso. E a gente precisa sempre repensar. Ninguém é melhor que ninguém. Eu nunca fui santa. Graças a deusa.
Meninas, com essa a gente encerra. E eu tenho certeza que cada uma de vocês é uma live inteira, então sintam-se convidadas para os próximos encontros presenciais em Ouro Preto. Vamos ter. Nossa, muita vontade de ter vocês aqui, ter vocês perto. Eu quero agradecer muito essa mobilização que vocês fizeram para estar aqui, e essa voz, ela realmente tem que continuar, essa linha. Eu acho que nesse momento não tem outro caminho possível que não essa discussão. Então eu agradeço muito em nome de todo mundo, da equipe, da coordenação de fotógrafos em Ouro Preto, e é isso, é nóis. Vocês querem falar mais alguma coisa? Vem vacina, pelo amor de Deus. Vem. Pra gente poder aglomerar. Só isso. Fazer fotografia juntinho. Em Ouro Preto. Com Obrigada, certeza, gente. Obrigada. Valeu. Obrigada, Fernanda. Valeu. Obrigada mesmo. Boa noite para vocês, tá? Boa noite. Sucesso pro festival. Beijo grande. Vai ser porque vocês estão aqui.